Vamos falar sobre uma invenção que parece tão simples, mas que foi tão poderosa, que literalmente redesenhou o mapa do mundo. Hoje, a gente vai entender a bússola. Para começar, vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa na situação. Alto mar, só água e céu por todos os lados. Nenhum sinal de terra. Como é que se acha o caminho de volta para casa? Esse era o pesadelo constante dos primeiros navegadores. Um mundo sem uma direção confiável. Pois é, o desafio era gigantesco, cruzar oceanos imensos, sem nenhuma referência, era uma aposta. Os únicos guias eram o Sol e as estrelas. E se o tempo fechasse, se as nuvens cobrissem tudo? Aí a situação ficava muito complicada. Mas aí, da observação de uma força totalmente invisível, surge uma resposta. Uma agulha que parecia ter vida própria, que sempre sabia para onde apontar. Parecia mágica. Vamos entender como essa mágica funciona de verdade. E o nome já entrega uma parte da história. Bússola vem do italiano bússola, que quer dizer simplesmente pequena caixa. E era isso mesmo, uma caixinha despretensiosa que carregava uma tecnologia capaz de mudar o destino da humanidade. Tá, mas como é que funciona? A ideia por trás é genial de tão simples. Primeiro, a gente tem que pensar na Terra como um ímã gigantesco, com um polo norte e um polo sul. A agulha da bússola nada mais é do que um pedacinho de metal bem leve que também foi imantado. Como ela fica livre para girar, ela simplesmente se alinha com o campo magnético do nosso planeta. É basicamente um ímã pequeno conversando com um ímã gigantesco. E essas são as peças do quebra-cabeça. Tem a base, claro, a cápsula, que geralmente tem um líquido dentro, e isso é fundamental para acalmar a agulha, para ela não ficar tremendo sem parar num avio balançando. Aí vem a estrela do show, a agulha magnetizada, com a pontinha que sempre busca o norte. E por fim, o disco de leitura, para poder medir os graus e traçar a rota, uma combinação perfeita que funcionou por séculos. O ponto crucial é esse. Com essa ferramenta, com essa pequena caixa, a humanidade se libertou da linha da costa. Não era mais preciso navegar beirando a Terra com medo de se perder. De repente, o oceano inteiro se abriu para a exploração. E olha só a jornada dessa ideia. Tudo começa lá na China antiga. Séculos depois, lá pelo século XIII, a tal da agulha de marear se populariza na Europa. E aí, quando chega a era dos descobrimentos, nossa, ela se torna absolutamente indispensável. Foi a chave que permitiu as grandes viagens oceânicas. A coisa ficou tão séria que em 1514, o navegador português João de Lisboa escreveu um manual inteiro, um tratado pioneiro explicando como usar a bússola. E é muito interessante ver que essa ideia já meio que flutuava na imaginação das pessoas. Até na poesia épica persa, lá por volta do ano 1010, já existe essa menção a um ferro da água, que guiava o caminho de uma forma que nem pássaros ou flechas conseguiam. Só que não era tão fácil assim. A bússola tinha um segredo, um detalhe importantíssimo que os primeiros navegadores precisaram dominar para não acabar em desastre. O fato é que a agulha nem sempre aponta exatamente para onde a gente espera. Acontece que existem dois nortes. Um é o norte geográfico, ou verdadeiro, que é o ponto fixo lá no topo do globo, onde o eixo de rotação da Terra fica. O outro é o norte magnético, que é para onde o campo magnético da Terra aponta. E a grande pegadinha é que esse norte magnético não é fixo, ele se move com o tempo. A agulha da bússola aponta para esse, o magnético. Entender essa diferença, a chamada declinação magnética, era vital. Então, os marinheiros não podiam simplesmente confiar cegamente na agulha e ignorar a declinação magnética, mesmo que, por poucos graus, depois de semanas no mar, poderia significar errar uma ilha por centenas de quilômetros. E tinha mais. Já em 1538, o navegador Dom João de Castro percebeu que objetos grandes de metal a bordo, como os canhões do navio, podiam bagunçar a leitura da bússola. Até depósitos de ferro no solo podiam desviar a agulha. Ou seja, era uma ferramenta que exigia muita perícia. E esse princípio tão antigo de orientação nos acompanhou até a era moderna. Aquela pequena caixa evoluiu e hoje ela está no nosso bolso. É impressionante parar para pensar que, por séculos, o que existia de mais avançado em tecnologia de navegação era isso: uma agulha imantada flutuando num líquido. Uma conexão física direta entre o navegador e o campo magnético do planeta. Hoje em dia, essa conexão física foi trocada por uma eletrônica. O princípio é o mesmo, mas a execução é outra. Dentro de cada smartphone existe um magnetômetro digital. É um chip minúsculo sem partes móveis que mede a direção e a força do campo magnético da Terra.
E é essa informação que alimenta os mapas, o GPS e até aplicativos de realidade aumentada. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A bússola deu à humanidade a confiança para explorar o desconhecido. Mas e agora? O que acontece quando a ferramenta que nos guia se torna tão perfeita, tão precisa, que a gente não precisa mais nem olhar para cima, nem procurar as estrelas? Será que, nesse processo, a gente não acabou perdendo um pouco do nosso próprio senso de direção?